Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Elder, e nesse vídeo daremos continuidade ao volume 4 da Light Novel de Overlord, Os Heróis Lizardmen. Eu espero que todos vocês curtam esse vídeo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos para o vídeo. Overlord volume 4, Os Heróis Lizardmen, capítulo 3, O Exército da Morte. Ó, já tô vendo. Zenberu, sentado perto da parte de trás de Rororo, riu enquanto olhava para frente. Algumas centenas de metros à frente, eles puderam ver a primeira tribo marcada para extinção, a aldeia da tribo Razor-Tail. Embora fosse mais ou menos do mesmo tamanho que a aldeia Greenclaw, havia mais Lizardmen aqui, provavelmente porque os Lizardmen de outras tribos tinham se reunido a ela. Agora que estavam se preparando para a guerra, todos estavam muito ocupados. É difícil me conter com esse clima no ar. Cada baforada de Zenberu era quente, mostrando sua animosidade com o cheiro do ambiente. Era um odor que fervia o sangue. No entanto, Cruz nunca tinha sentido o cheiro antes, e ela disse algo diferente dos outros dois. É seguro continuar cavalgando no Rororo? Tendo sentido a atmosfera tensa ao longe, Cruz, a monstro planta, estava começando a ficar nervosa. Ela estava preocupada que os Lizardmen prontos para a batalha ficariam instigados se Rororo chegasse perto. Eles poderiam conhecer Zaryuzu, mas não Cruz ou Zenberu, e não significava que todos na tribo Razor-Tail conhecessem Zaryuzu também. Não, é o oposto. Estamos mais seguros montados nele. Um olhar confuso apareceu no rosto de Cruz, obscurecido pelas folhas. Sentindo sua confusão, Zaryuzu elaborou. Meu irmão deve ter vindo mais cedo, e deve ter dito a eles que eu estaria montando Rororo. Então as notícias sobre nós nas costas de Rororo já devem ter chegado aqui. Tudo o que temos a fazer é avançar lentamente. Na verdade, quando Rororo estava chapinhando no pântano, um Lizardman preto emergiu da aldeia. Zaryuzu acenou para a figura familiar. Aquele lá é o meu irmão. Entendi. Oh, os dois falaram ao mesmo tempo. Cruz estava genuinamente curiosa, enquanto Zenberu parecia um animal selvagem que tinha avistado um rival à altura. Ao avanço constante, Rororo avançou. A distância entre os dois, entre Zaryuzu e Chazuriel, diminuía cada vez mais. Logo, eles estavam perto o suficiente para ver o rosto um do outro, e os irmãos se entreolharam. Só estavam separados há 2 dias. No entanto, se prepararam para a eventualidade de nunca mais se verem novamente, então a reunião foi um tanto tocante. Estou feliz que voltou Zaryuzu. E trago boas notícias, Chazuriel. O olhar de Chazuriel foi para as 2 pessoas sentadas atrás de Zaryuzu. Zaryuzu sentiu os braços de Cruz se apertarem um pouco ao redor da cintura, devido à tensão. Uma vez que eles estavam na frente de Chazuriel, Rororo parou na frente do rosto familiar e encostou nele com suas 4 cabeças. Sinto muito, esqueci de trazer comida. No instante em que Rororo ouviu essas palavras, suas cabeças imediatamente recuaram de Chazuriel, como uma criança fazendo birra. A Hydra pode não ser capaz de entender os Lizardmen, mas deve ter percebido subliminarmente o significado daquelas palavras. Ou isso, ou não sentia nenhum cheiro de comida nele. Então vamos descer. Depois de acenar para os outros 2, ele pulou das costas de Rororo, e pegou a mão de Cruz quando ela pulou. Chazuriel olhou para Cruz com uma expressão de perplexidade no rosto. E o que é esse monstro planta? O fato de que todos reagissem da mesma forma deixava Cruz um pouco desmoralizada, mas ela não queria contestá-lo. Isso foi provavelmente devido ao constante abuso verbal de Zenberu. Mas as palavras que se seguiram foram uma bomba que fez Cruz enrijecer. Ela é a fêmea que eu amo. Oh! Chazuriel murmurou admirado. Então ele voltou sua atenção para a ainda paralisada Cruz, que segurava a mão de seu irmãozinho. Me diga uma coisa, a fêmea dentro disso é bonita? E estamos considerando casamem. A dor repentina na mão de Zaryuzu calou, porque a pessoa que a segurava tinha espetado as garras com força. Chazuriel olhou para eles com algum desagrado. Entendi. Quem diria alguém como você que falava sobre as aparências e blá blá blá. O que era mesmo? Você sabe que eu não posso me casar? Então estava apenas tentando ser o legalzão. Só não tinha achando a fêmea ideal. Enfim, de volta aos negócios. Eu sou Chazuriel Chacha, chefe da tribo Greenclaw. Vocês têm meu muito obrigado por se juntarem a nós. A maneira como Chazuriel falou não buscou a confirmação de sua aliança, mas irradiava a certeza de que eles ajudariam. No entanto, Cruz e Zenberu não eram do tipo que seriam abalados por pequenas coisas como essa. Nós que deveríamos agradecer. Eu sou a chefe interina da tribo Red Eye Cruz Lulu. Todos esperavam que Zenberu se apresentasse depois que Cruz estivesse cumprimentando Chazuriel, mas eles não ouviram nada do tipo. Em vez disso, Zenberu olhou para Chazuriel dos pés à cabeça. Depois que ficou satisfeito com o que viu, ele assentiu e falou com uma expressão bestial no rosto. Então é você, o guerreiro que usa habilidades sacerdotais em batalha. Já ouvi falar dos seus feitos. Estou surpreso que até mesmo a tribo Dragon Tu saiba de mim. A resposta de Chazuriel foi como 2 animais selvagens circulando um ao outro. Enquanto seu irmão não aceita ficar no meu lugar, eu sou o chefe da tribo Dragon Tus, Zenberu Gugu. Obrigado por ter vindo. Você me parece bem adequado para ser chefe de uma tribo que valoriza a força. Que tal aquecimento, hein? Bom que cada um valida a força do outro. E aí? Até que não é uma má ideia. Zaryuzu não sentiu vontade de detê-los. Era verdade que, uma vez que descobrissem quem era mais forte, muitas coisas se tornariam muito mais simples no futuro. No entanto, Chazuriel levantou a mão antes que eles pudessem começar, e apagou as chamas da ânsia de Zenberu pela batalha.
Se dependesse de mim, iríamos agora, mas agora não parece ser a hora certa. Por quê? Chazuriel sorriu quando Zenberu franziu a testa. Os batedores que enviamos devem retornar em breve, espero que tragam informações do inimigo. Depois de ouvirmos o relatório dos batedores, podemos ir no aquecimento, o que me diz? Havia uma pequena cabana que estava sendo usada como sala de reuniões dos vários chefes. Todos os chefes e Zariuzu estavam aqui, para um total de 6 Lizarmen. O nome de Zariuzu, portador da Frost Pen e matador do antigo chefe da tribo Razor Ed, era famoso entre as tribos. Além disso, ele foi o herói que persuadiu a tribo Red Eye e Dragon Tooth a se unirem à aliança, então nenhum dos chefes presentes se opôs à sua presença. Os 6 sentaram-se em círculo dentro do interior apertado. Os 3 chefes tinham sido duramente pressionados para esconder sua surpresa quando Cruz revelou sua pele branca como a neve, mas agora eles já acostumaram, nem que seja um pouco. Depois que as saudações terminaram, o primeiro a falar foi o chefe da tribo Smallfang. Ele tinha uma constituição física pequena para um Lizarman, mas seus músculos eram bem definidos e tão duros quanto o aço. Como originalmente era caçador, provavelmente era o melhor atacante à distância de todos os Lizarmen das redondezas. Na verdade, ele eliminou todos os seus oponentes durante os principais testes de seleção, os acertando com um único pedregulho. Depois de mobilizar todos os caçadores para explorar, ele agora entendia a disposição do inimigo. Os números dos inimigos são cerca de 5.000. Esse número excedia em muito a força das tropas Lizarmen, mas ainda estava dentro do alcance esperado. Alguém até suspirou de alívio ao ouvir. Então, quem é o líder inimigo? A gente não sabe. Os batedores avistaram monstros que pareciam imensos pedaços de carne vermelha, mas era difícil chegar perto deles. E qual a aparência do exército? É um exército de undeads com seletons e zombies. Há cadáveres de Lizarmen? Não havia nenhum Lizarman. Não tenho muita experiência nas criaturas da Terra Seca, por isso não é certeza, mas pareciam ser humanoides de algum tipo. Também não havia cauda neles. Depois de ouvir as características, Zariuzu tinha certeza de que eles eram de uma tribo das planícies humanos. Não podemos tomar a iniciativa e lançar um ataque preventivo? Seria bem difícil. Os malditos estão usando uma clareira na floresta como acampamento. Conseguem imaginar o trabalho que isso deve ter dado? E estava tudo limpo, como se nem tivesse tido floresta ali. Deveria ter. Ah, eu saio do assunto. De qualquer forma, eles estão na floresta. E se a gente indo juntos já foi difícil, imagine se os guerreiros fossem juntos. Ponto. E se fazer uma emboscada apenas com os caçadores? Sem essa cruz com. Há apenas 25 caçadores. Como derrotariam 5.000 undeads? No máximo seria terceirizar o suicídio deles. Então que tal mobilizar os sacerdotes? Várias pessoas concordaram com a sugestão de Chazuriel e olharam para a cruz. No entanto, Zariuzu respondeu à pergunta. Eu acho que seria melhor não fazer nada. Ah, por quê? Eles honraram o acordo por parte deles, mas eu não acho que permitirão que lancemos um ataque furtivo. Sou obrigado a concordar. Até que todas as tribos estejam prontas, é melhor esperar. Vamos nos preparar para aguentar um cerco? Defender, difícil é. Aquela voz inarticulada veio de um dos Lizarmen, o chefe da tribo Razor Tail. Ele estava vestido com uma armadura branca, que brilhava com um brilho não pertencente ao metal. A armadura irradiava uma aura mágica fraca, um dos 4 tesouros, o White Dragon Bone, osso do dragão branco. Esta armadura foi feita a partir dos ossos de Frost Dragons, dragões gélidos infundidos a frio, ao serem enterrados na Cordilheira Zerlisiana. É claro que armaduras feitas de meros ossos, até mesmo os ossos de seres poderosos como dragões, não continham nenhuma magia. Contudo, em algum ponto do processo de fabricação, a armadura tinha adquirido propriedades mágicas. Mas havia uma pegadinha nessas propriedades mágicas que estavam mais inclinadas a uma maldição. Isso porque a White Dragon Bone convertia o intelecto do indivíduo em força defensiva. Se uma pessoa inteligente a coloca, ela se tornará mais dura do que o aço, pode até ser capaz de rivalizar com a força do mitril ou o lendário metal adamantite. No entanto, a inteligência perdida não retornaria, mesmo que a armadura fosse removida. Foi por isso que as lendas diziam ser um item amaldiçoado. O portador da armadura já esteve originalmente no auge do intelecto dos Lizarmen, e depois que ele colocou a armadura, tornou-se resistente o suficiente para desviar todas e quaisquer armas que os Lizarmen possuíssem, até mesmo a Frost Pen. Sua dureza já estava praticamente a par do adamantite. Além disso, quem a usasse normalmente perdia a capacidade cognitiva, virando um deficiente mental. Sendo assim, já que o atual detentor ainda era capaz de esboçar raciocínio lógico, isso mais que provava seu quão inteligente era. Depois disso, a tribo Razor Tail não mais decidiu a sucessão hierárquica por lutas, mas por inteligência. Pântano aqui. Fundação rasas. Muros, frágeis. Entendo. Então, devemos ser agressivos? Perguntou Cruz. Agora estão falando minha língua. E melhor partir para cima do que aguentar um cerco. Eu acho que cada um aqui aguenta 3, não 4 inimigos. Só meter a porrada neles, deve ser moleza. Quando ouviram as palavras de Zenberu, os outros se entreolharam. Eventualmente, Cruz mudou de assunto. A questão agora é se o inimigo tem reforços. Eles ainda podem estar organizando suas forças. Isso é difícil de dizer. Dado o tamanho da clareira, não acho que deve ter mais espaço para tropas, a não ser que posicionem eles na floresta mesmo. Os undeads não precisavam comer, beber ou descansar, e não precisavam de grandes acampamentos. Portanto, era muito difícil dizer seus números baseado no tamanho de seus acampamentos.
Em nome da segurança, melhor considerar um cenário de defesa. Nesse caso, nós, a tribo Red Eye, fortaleceremos as barricadas. Esperamos que o cerco seja menos difícil. Espero que todos nos ajudem com isso. Os outros chefes concordaram com a cabeça, inclusive o decepcionado Zemberu. Enfim, vamos melhorar as defesas imediatamente. Também é preciso estabelecer uma cadeia de comando. Para começar, vamos atribuir o comando dos sacerdotes para Cruzan. Ela também terá autoridade sobre eles em combate. Todos concordaram com o chefe da Small Fang, exceto um. Todos os chefes devem formar um esquadrão à parte. Disse Zaryuzu, que tragou toda a atenção para si. Ha! Então quer isso, irmãozinho? É esquadrão de elite. Planeja? Correto. O inimigo é numeroso, e se não eliminarmos o comandante, já podemos dar adeus a qualquer vitória. Além disso, se vierem monstros como aquele mensageiro, nossos números não vão servir de nada. Vamos precisar dos melhores para dar conta. Mas não acha que deixar as nossas tropas sem líderes vai ficar bagunçado demais? Apenas, escolha. Chefe guerreiro, substituto. A gente não precisa de comandante. É só partir para cima e meter o pau em quem aparecer. Que tal ter o esquadrão de elite emitindo ordens dentro do cerco, e só sair quando o comandante inimigo das Ascaras, ou se a situação ficar ruim? Zemberu se animou. Por mim, tudo bem. Beleza, então vai ser um esquadrão de 6 com todos aqui, incluindo Zaryuzu. Não, muita gente junta, melhor 3 para cada lado. Dividir-se em 2 equipes significava que poderiam lutar em 2 lugares, mas também significava que sua força seria dividida e enfraquecida. Uma equipe será a unidade de caça e destruição para lidar com os comandantes inimigos, enquanto os outros serão responsáveis por gerenciar as tropas inimigas. Já que é assim, acho que ter 3 chefes formando uma equipe deve funcionar. O Zaryuzu-san pode se agrupar com os chefes que trouxe. Vamos adaptar os objetivos da equipe para atender às circunstâncias. Complementou o chefe da Small Fang. Já Chazuril indagou seu irmão com: parece bom. Concorda com ele, Zaryuzu? Claro. Cruz, Zemberu, vocês se opõem? Eu? Não me importo. Nem eu. É uma pena que não dê pra gente se exibir um pouco, mas vou obedecer ao vencedor. Ainda há 4 dias para o ataque inimigo, não é? Sim. Então, há algo que precisa ser feito o quanto antes? Precisamos estocar pedras de atirar e fortalecer nossos muros. Também precisamos deixar que as várias tribos se misturem e estabeleçam relações de confiança. Funcionaremos com mais harmonia assim. Nós da tribo Small Fang gostaríamos que o Chazuril lidasse com isso, assim como antes. Nós bem com isso. Vocês 2, concordam? Cruz e Zemberu acenaram. Eu assumirei o comando então. Depois disso, decidiremos nossas tarefas nos próximos 3 dias. Depois que o trabalho do dia terminou, Zaryuzu caminhou silenciosamente pela aldeia movimentada. Vários Lizarmen viram a marca em seu peito e a Frostpain em sua cintura. Assim o cumprimentaram-no respeitosamente. Seria meio trabalhoso, mas ele decidiu respondê-los para aumentar o moral. Portanto, ele colocou um olhar confiante e digno em seu rosto e respondeu com uma voz vigorosa e destemida. Desta forma, Zaryuzu chegou ao local dos muros ao redor da aldeia. Muitos Lizarmen estavam lá, toda a sua atenção focada em erguer barricadas o mais rápido possível. Primeiro, eles usaram a vegetação para servir de base para pilares de madeira e preencher os espaços entre eles. Depois cobriram-nos com um pouco de lama mais seca. Os sacerdotes então os encantavam as estruturas quando completas. Havia rachaduras na superfície, provavelmente a água havia evaporado completamente. Então, eles repetiram o mesmo processo do outro lado. Zaryuzu, algo de errado? Nada, eu só queria ver o que você estava fazendo. A água espirrou suavemente sobre o chão molhado enquanto Zaryuzu caminhava até Cruz, que ainda estava em seu traje de monstro-planta. Então ele apontou para a atividade incessante diante dele. O que é isso? É o nosso muro de terra. Nós não sabemos que tipo de inimigos vamos enfrentar, então eu queria dificultar qualquer ataque, mas ainda não terminamos nem a metade, e nem vamos ter tempo suficiente para tal. Entendi, mas não vai quebrar facilmente, sendo feita toda de terra? Vai ficar bem. Uma camada fina de terra se quebra fácil, mas um muro dessa grossura não. Mas não é perfeita, não podemos reunir material suficiente devido à falta de tempo e caso chova, vai ficar mais fraca, mas não vai desmoronar tão fácil assim. Quando pensou a respeito, praticamente qualquer coisa seria difícil de destruir se fosse suficientemente grossa. Dezenas de Lizarmen estavam trabalhando tão rápido quanto podiam diante de Zaryuzu, mas ainda assim estavam a passos de tartaruga. Mesmo se eles a engrossassem por 3 dias seguidos, ainda não seria forte o bastante, mas era melhor que nada. Também estamos melhorando as estruturas das cercas em lugares que não podemos dar cobertura, vai evitar que rompam facilmente. Disse Cruz apontando para uma direção. Eles haviam arrancado os pilares de madeira e os erguidos em uma forma triangular. O espaço entre eles era atado com cordas frouxas que haviam sido tecidas a partir de fibras vegetais. Zaryuzu sentiu que eram semelhantes à cerca em torno da aldeia dos Red Eye. Como funciona? Vamos colocar objetos pesados naquelas aberturas triangulares. Isso vai garantir que não caiam se forem empurradas ou puxadas. E aquelas cordas são destinadas a obstruir os movimentos. Se mordem a isca, podemos feri-los com espadas ou outras armas brancas, por isso deixamos elas mais frouxas. Foi de propósito. Cruz respondeu avidamente à pergunta de Zaryuzu. Apenas ela recebido sabedoria de Zaryuzu durante suas viagens nos últimos dias, então ela ficou muito contente em ser capaz de distribuir sua sabedoria pela primeira vez. Além disso, havia outra emoção por trás disso. Muito bom.
Desse jeito que fazem fica bem resistente. Aquelas palavras de elogio respeitoso encheram Cruz de orgulho. Zariuzu assentiu vigorosamente. Eles estavam acelerando o plano de converter a aldeia em uma fortaleza o máximo que pudessem. Não poderia ser comparável às defesas de humanos ou dwarfs, era o melhor que podiam fazer nessas terras úmidas, onde movimentar-se era difícil. Estava pensando em algo, Zariuzu. Você já contou aos guerreiros, assim como Cruz disse isso, o vento carregou o clamor dos guerreiros para eles. Suas vozes estavam cheias de excitação e pareciam bastante sangue quente. O que está acontecendo? Já ouvi essas palmas antes. Será que é? Estão torcendo por uma briga. O seu irmão inventou de duelar com o Zenberu agora? Zariuzu assentiu. Então ele percebeu que Cruz havia revelado seu rosto e parecia bastante preocupado. Seu irmão é o supremo comandante. Não vai dar problema se ele for derrotado? Eu não sei, mas meu irmão é bem forte. Sempre que ele notar uma abertura para usar suas magias sacerdotais, ele ficará ainda mais forte. Contra ele, até eu posso perder. A força de Chazuriel ficava extraordinária depois de conjurar várias magias em si mesmo. Além disso, embora ele provavelmente não usasse magias ofensivas durante uma batalha simulada, se o fizesse mesmo Zariuzu, antes de ser dono da Frostpen não seria páreo para ele. Afinal, quando Zariuzu derrotou o antigo dono da Frostpen, a única razão pela qual o dono não usava sua habilidade especial, limitada a 3 utilizações por dia, em Zariuzu foi porque todas as 3 ocorrências já haviam sido gastas em Chazuriel. Isso é bom. Enquanto Zariuzu pensava como ele deveria mostrar à preocupada Cruz a forma com que seu irmão lutava, ele se lembrou de uma preocupação oculta que ele não havia levantado até agora. Ele não sabia se deveria mencionar, mas no final decidiu fazê-lo. Era um pouco chato falar de algo que escondera de propósito antes, ainda mais agora que todos já estavam trabalhando sem parar. No entanto, ele não conseguia segurar a aflição que sentia, e também não queria esconder nada dela. Há uma coisa que me preocupa, Cruz sorriu ao ouvir o desconforto na voz de Zariuzu. Parecia zombar dele. O olhar em seu rosto destoava do clima no ar ou com a personalidade dela, e Zariuzu ficou sem palavras. Portanto, foi Cruz quem falou em seu lugar. É o que você não mencionou antes. Digo, e se o inimigo já tivesse previsto nossos planos e antecipado que formaríamos uma aliança, estou correta. Zariuzu ficou em silêncio, pois ela acertou em cheio. Em outras palavras, a possibilidade de que o inimigo tivesse dado a eles todo esse tempo para se prepararem, informou-os a ordem de ataque, e permitiu que Zariuzu formasse sua aliança. Tudo com o propósito de reunir as tribos para que todos pudessem ser esmagados de uma vez. Bem, é a sua cara ficar preocupado com isso. Desde que te conheci, notei que é bem minucioso no que faz. Ainda assim, não importa o que aconteça, é melhor combater o inimigo primeiro, e se preocupar com o resto mais depois. Mesmo se vencermos, o inimigo provavelmente não desistirá. Ou melhor, eu duvido muito que vão desistir. Isso pode ser verdade, mas você estava certo sobre o que disse naquela noite. Mas olhe, não parecia haver nada na direção em que Cruz estava apontando. No entanto, Zariuzu entendeu que ela estava se referindo a toda a aldeia. Você vê como todas as tribos Lizarmen estão lutando juntas pelo mesmo objetivo? De fato, os Lizarmen estavam todos trabalhando para o mesmo objetivo. Zariuzu recordou a grande festa realizada para celebrar a aliança das 5 tribos. As pessoas de cada tribo se misturaram sem preconceitos. É claro que seria errado dizer que os sobreviventes das 2 tribos destruídas não nutriam rancor, mas, no mínimo, conseguiram engolir seu ressentimento. Que irônico, Zariuzu murmurou para si mesmo. Ele sempre pensou que eles se manteriam isolados por um longo tempo, mas ele não esperava ver todos unidos, como uma só tribo, devido a um inimigo externo. Precisamos proteger as possibilidades que o futuro nos reserva, Zariuzu. As tribos se unindo certamente nos estimularão a crescer. Zariuzu nunca tinha visto as técnicas de construir muros com terra. Contudo, agora que todas as outras tribos também sabiam disso, as tribos dos Lizarmen certamente construiriam tais fortificações no futuro. Essas paredes resistentes seriam capazes de impedir incursões de monstros. Se isso acontecesse, o número de ataques a crianças diminuiria drasticamente e os números dos Lizarmen aumentariam. E conforme o número de membros aumentasse, eles podiam usar os criatórios de peixes de Zariuzu para alimentá-los. Talvez em um futuro próximo, esse pântano possa se tornar o lar de uma tribo de Lizarmen grande e unida. Vamos vencer, Zariuzu. Não podemos prever o que acontecerá no futuro, mas dependendo do resultado, tudo ficará mais claro que vencermos a batalha. Se tudo der certo, vamos prosperar unidos e não precisaremos nos preocupar em matar uns aos outros ou ter escassez de alimentos. Cruz sorriu. Zariuzu lutou contra a onda de emoção dentro dele, porque se ele deixasse fluir livremente, as consequências poderiam ser irrecuperáveis. Ainda assim, havia uma coisa que ele tinha a dizer a qualquer custo. Você realmente é uma fêmea incrível. Depois da batalha, eu só peço que me diga a resposta para a pergunta que fiz quando nos conhecemos. O sorriso de Cruz ficou ainda mais brilhante. Sim, Zariuzu, eu vou te dizer depois que tudo acabar. Demiurge cantarolava alegremente enquanto trabalhava. Ele pegou um osso polido e considerou onde melhor encaixá-lo. Em pouco tempo, talvez ele já tivesse decidido. Ele raspou parte de sua ponta e inseriu no objeto diante dele, algo que ele estava construindo. O osso raspado se encaixava perfeitamente em seu lugar, como se sempre tivesse pertencido ali. Se a construção de uma casa sem pregos fosse chamada de armação de madeira, a técnica de Demiurge poderia ser chamada de armação óssea. Eu tenho um bom pressentimento sobre isso. Demiurge sorriu enquanto passava os dedos pelos ossos.
Ele sentiu que ele produziria um excelente trabalho se continuasse assim. Ainda assim, preciso de um osso da coxa de um homem de cerca de 120 centímetros de comprimento. Ele ainda poderia completar sem o osso, mas o produto final não ficaria tão bom. Em circunstâncias normais, ele deixaria isso de lado, mas esse presente era destinado ao amado mestre a quem ele devia sua eterna lealdade. Então ele tinha que completá-lo com o melhor de sua capacidade. Se eu pudesse encontrar um osso adequado. Em alto astral, Demiurge seguiu em frente. A verdade é que Demiurge gostava de fazer objetos como esses. Não era por um amor a artesanatos ósseos, mas por amar artesanatos em geral. Ele estava muito interessado nesse campo, abrangia itens que iam de objetos simples à mobília, e suas técnicas haviam superado as de um amador casual. De fato, seu artigo atual provocaria a surpresa de praticamente qualquer um que o visse, desde que desconsiderasse os materiais de que era feito. Essa barraca também continha outros itens, como uma estátua de seu mestre feita de lava solidificada, todos os tipos de cadeiras, braçadeiras variadas e assim por diante. Todas eram obra de Demiurge. Mesmo que algumas dessas peças tenham sido construídas mais para funcionalidade ao invés de decoração, elas ainda eram excelentes exemplares de artesanato. Demiurge pegou um pedaço de osso no canto da tenda e começou a avaliá-lo. Nesse momento, ele sentiu alguém na entrada da tenda. Ele gentilmente colocou o osso de volta e segurou o item insubstituível que seu mestre lhe emprestara, antes de focar sua atenção no movimento externo. Em circunstâncias normais, quem o esperaria seria seus vassalos ou camaradas. Ninguém poderia violar essa defesa de 3 camadas sem o conhecimento de Demiurge. Ainda assim, era verdade que ele tinha que ter cuidado com o inimigo que havia dominado Chaltiar. Alguns segundos depois, alguém abriu a aba da porta de tecido. Ele estava vestido de branco e usava uma máscara preta de pássaro com um bico comprido. Era Pulcinella, uma espécie de palhaço criado pelos seres supremos, assim como Demiurge. Ele tinha sido designado a ajudar Demiurge nessa operação. Depois de garantir que ele não estava sob controle mental, a tensão deixou os olhos de Demiurge. Ao mesmo tempo, ele soltou o artefato em sua mão. Demiurge-sama, a esfola está completa. Demiurge sentiu uma pontada de pesar por essas palavras. Originalmente, Demiurge teria feito esse trabalho e saboreado cada segundo, mas a necessidade de ser cauteloso com um inimigo misterioso e poderoso implicava que ele não poderia deixar este lugar por qualquer coisa. Assim, entregou a tarefa a Pulcinella. Tomando cuidado para manter suas emoções escondidas, Demiurge deu a Pulcinella novas ordens. Bom trabalho. Então, comece o próximo passo imediatamente. Seria rude apresentar algo neste estado ao Ain-sama. Quando Pulcinella se curvou graciosamente, Demiurge perguntou: então, quantos morreram? Nenhum. Graças aos carrascos, eles só desmaiaram, então devemos ser capazes de esfolá-los logo. Infelizmente, alguns não estavam dispostos a aceitar a magia de cura a princípio, mas estava dentro dos parâmetros aceitáveis, por isso não é um problema. Maravilhoso. Reunir as matérias-primas era uma tarefa árdua, e eles precisavam realizar várias esfolações para recuperar seu investimento. Mesmo assim, ele não usará anestesia nem métodos indolores para remover as peles. Eu quero levar alegria a todos. Essa súbita interjeição fez Demiurge pensar na personalidade de Pulcinella. Pulcinella era famoso em Nazarick por sua bondade e misericórdia. Ele havia sido criado para deixar todos felizes, e ainda assim foi destinado a cumprir esse propósito. Todos na grande tumba de Nazarick estão felizes em servir o grande Ain-sama. Demiurge concordou. Obviamente. Então, uma pergunta para você, Pulcinella, está insinuando que todos os outros ficarão felizes em servir Nazarick? Como poderiam? Não quis dizer isso. Servir ao Ain-sama é verdadeiramente uma coisa feliz, que me faz querer derramar lágrimas de alegria, mas não pode ser contada como felicidade verdadeira se for forçada. Oh, então o que deve ser feito? Simples. Escolha uma pessoa e corte o braço dela. Então, os outros se comparam a essa pessoa e se consideram afortunados. Será maravilhoso. E então, para fazer a pessoa cujo braço foi cortado feliz, você simplesmente corta as pernas das outras pessoas. Oh, quão felizes eu os fiz ser! Demiurge acenou para o palhaço, que estava rindo para o alto céu. Entendo. É uma ótima ideia. O tempo passaria devagar se tudo o que fizesse fosse esperar. No entanto, praticamente voou quando se preparava para uma tarefa com um limite de tempo. A hora marcada havia chegado. Hoje o sol escaldante arrastava-se lentamente pelo céu, que era de um azul anil e sem nuvens. Não havia som do vento, e o mundo estava envolto em um profundo silêncio, que se podia ouvir o proverbial som de um alfinete caindo. A tensão pré-batalha encheu o ar. Alguém engoliu em seco e a respiração de alguém se acelerou. Mesmo sem saber ao certo quanto tempo havia passado, eles decidiram ficar reunidos em silêncio. Um buraco apareceu no céu e uma nuvem se elevou. Ela se expandiu tão rapidamente quanto a de antes, até que envolveu todo o céu. Não demorou muito até que as nuvens obscurecessem o céu, quando a luz do sol se foi e só restou escuridão. Os Lizarmen viram incontáveis undeads saírem da floresta e passarem pela fronteira que compartilhavam com o pântano. As árvores os obscureceram e impediram que conseguissem uma contagem exata, então tudo que podiam ver era uma maré interminável que se arrastava para frente. Os atacantes eram 2.200 zombies, 2.200 seletons, 300 feras undiais, 150 arqueiros e 100 cavaleiros seletons, uma tropa total de 4.950, não incluindo o comandante e sua comitiva.
Os defensores eram o exército das 5 tribos. A tribo Greenclaw contribuiu com 103 guerreiros, 5 sacerdotes, 7 caçadores, 124 machos e 105 fêmeas. A tribo Smallfang contribuiu com 65 guerreiros, 1 sacerdote, 16 caçadores, 111 machos e 94 fêmeas. A tribo Razor Tail contribuiu com 89 guerreiros armadurados, 3 sacerdotes, 6 caçadores, 99 machos e 81 fêmeas. A tribo Dragon Tooth contribuiu com 125 guerreiros, 2 sacerdotes, 10 caçadores, 98 machos e 32 fêmeas. A tribo Red Eye contribuiu com 47 guerreiros, 15 sacerdotes, 6 caçadores, 59 machos e 77 fêmeas. Suas forças combativas combinadas eram de 429 guerreiros, 26 sacerdotes, 45 caçadores, 491 machos e 308 fêmeas, um total de 1.380 Lizarmen, sem incluir os chefes e Zaryuzu. Uma batalha desequilibrada de mais de 3 para 1 estava prestes a começar. Havia uma cabana de madeira. Era de design simples e feita de madeira pura, com pouca ornamentação. Mas era bem alta, um total de 5 metros do chão ao teto, e mais de 20 metros de comprimento e largura. Não havia quase nenhuma mobília aqui, apenas um imenso espelho pendurado na parede, uma enorme e robusta mesa e as cadeiras em volta. Havia vários seres sentados nessas cadeiras e na mesa havia muitos pergaminhos enrolados, pergaminhos mágicos. E este é o último. Um pergaminho de teletransportei. Quando a voz estridente que lembrava a imagem de uma jovem garota pronunciou essas palavras, outro pergaminho foi colocado sobre a mesa. Quem o fez foi uma garota humanoide com uma roupa de empregada. Ela era adoravelmente fofa, com o cabelo preso em 2 coques no lado da cabeça. No entanto, ela estava cercada por um ar estranho, e seus olhos eram bastante peculiares. Os ditos olhos eram grandes e redondos, pareciam bolinhas de gude, mas não havia brilho algum. Além disso, tais olhos não piscavam. Seu corpo esbelto estava totalmente envolto em um uniforme encantador de empregada, e o colarinho alto obscurecia completamente seu pescoço. Além de seu rosto, nenhuma parte de sua carne estava exposta. Ela era uma das empregadas de batalha das Pleiades, em Toma Vasilissa Zeta. Ainda há os pergaminhos da Message, mas a mesa está ficando bagunçada. Alguém pode vir limpar a mesa, por favor? Intoma olhou para o ser mais alto sentado à mesa, que assentiu lentamente em resposta. Arrumem. Isso. E sou o Nhon. Arrumem bem rápido então. Depois de ouvir Cocytus concordar com as instruções de Intoma, os servos ao redor da mesa começaram a trabalhar para limpar a mesa. Cada um deles era um ser heteromórfico. Alguns pareciam louva-a-Deus, alguns pareciam formigas e um até parecia um cérebro gigantesco. Cada um deles tinha uma aparência diferente, mas eles tinham 2 coisas em comum. A primeira, eles eram vassalos de Cocytus, e a segunda, todos serviam Nazarick. Por essa razão, eles obedeceram Intoma, apesar do fato dela ser mais fraca do que eles. Dentro da cadeia de comando da grande tumba de Nazarick, o fator mais crucial não era o poder bruto, mas sim se eles haviam ou não sido criados por um dos seres supremos. Desse ponto de vista, Intoma se classificava muito bem. Depois de verificar que a mesa tinha sido limpa finalmente, pegues estes para o senhor, Cocytus-sama. Intoma falou aquelas palavras sem mexer a boca, e então pegou a bolsa a seus pés e providenciou vários pergaminhos enrolados. Estes são pergaminhos da Message. Segundo a Insama, eles foram feitos com a pele que o Demiurge Samaá trabalhou com afinco para obter. A Insama também disse que gostaria de ser informado se algum problema surgir com o uso deles. Mesmo? Compreendo. Eu informarei a ele se tal problema ocorrer. Cocytus pegou os pergaminhos de Intoma com uma de suas 4 mãos. Agora é isso. Parece que o Demiurge está mais avançado do que eu. Ele sorriu amargamente para os servos em volta dele quando disse isso. Seus servos responderam com sorrisos irônicos. Quando pegou os pergaminhos, Cocytus mergulhou em contemplação. Cocytus tinha ouvido uma vez que o suprimento de pergaminho de baixo nível de Nazarick estava acabando. Encontrar um lugar para reabastecer e armazenar o básico para produzir vários itens era um problema que precisava ser resolvido quanto antes. As reservas ainda eram suficientes para o momento, mas se continuassem a usá-las, acabariam se esgotando um dia. Portanto, todos, incluindo seu mestre, começaram a trabalhar para corrigir essa situação. Parte da solução envolveu as macieiras no 6º andar, das quais ele tinha ouvido falar. No entanto, este foi um problema que Cocytus, que era responsável pela segurança de Nazarick, não podia fazer nada. Afinal de contas, desde que ele foi designado para tarefas de proteção, ele não podia ir procurar soluções do lado de fora. Demiurge, que havia saído para o lado de fora, certamente resolveria esse problema no final. Pode-se dizer que era de se esperar. Seu amigo cumpriu sua missão. Foi um feito admirável, e Cocytus ficou feliz por ele. No entanto, as chamas do ciúme ardiam em seu âmago. O fato de que seu companheiro poderia ajudar um dos seres supremos, o mestre a quem ele adorava, o encheu de ciúmes. Sua própria conduta era a defesa de Nazarick. Essa difícil tarefa era sem dúvida mais importante do que qualquer ordem dada aos outros guardiões. Se questionado, qualquer vassalo concordaria que era uma tarefa importante. Afinal de contas, eles não podiam deixar que a ralé comum colocasse os pés no santuário dos seres supremos. No entanto, Cocytus não poderia provar sua devoção e lealdade já que não tinha nenhum intruso. Foi por isso que Cocytus quis provar-se aqui obtendo bons resultados. Para os guardiões, ajudar seu mestre era uma fonte de grande deleite. Cocytus queria experimentar essa alegria também.
Atualmente uma chance para isso estava diante dele. Cocytus se virou para olhar a imagem dentro do espelho e apertou o pergaminho com força. O espelho não refletia o interior da sala, mas mostrava parte do pântano. A cena dentro do Mirror of Remote Viewing, espelho da visão remota, foi a razão pela qual Cocytus passou os últimos 2 dias na cabana de troncos que Aura construíra. Esta batalha, quando se considerava o poder absoluto da grande tumba de Nazarick, era mais como um massacre, era pouco mais que uma maneira de recuperar cadáveres. E chegamos ao final do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. Até mais, pessoal!